Boa noite, é um prazer muito grande estar nesta casa, discípulos de Jesus, onde todos nós estamos irmanados no amor do Cristo, para que todos nós possamos aprender nesta noite um pouco do Evangelho do Cristo, um pouco dos ensinamentos que os benfeitores da espiritualidade superior trouxe para nós. Hoje nós iremos falar sobre o livro Libertação. É um livro da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, narra a história da segunda morte e os ovoides. Então nós vamos discorrer alguma coisa sobre o livro. E nós tivemos a felicidade da psicografia do Bacelli, que ele psicografou agora recentemente esse livro Libertação, que é um livro pelo espírito do Dr. Inácio, que faz uma interpretação do livro Libertação de André Luiz. Ficou mais fácil a compreensão do livro. E ele também lançou um livro recentemente falando sobre a segunda morte. E nós vamos explicar a segunda morte, tá? Então aqui nesse livro ele narra a história do Dr. Odilon lá no plano espiritual, que ele morreu lá no plano espiritual. Ele desencarnou no plano espiritual. Tá bom, gente? Então nós vamos chegar lá. Então nós vamos usar o livro Libertação do André Luiz. Vamos usar o livro, estudando o livro Libertação do Bacelli com o Dr. Inácio, e vamos também falar sobre o livro Os Mensageiros, também, alguma parte, tá? Então nós vamos aos estudos, que nós possamos ser amparados pelo Cristo, pelos benfeitores. Não me disse ainda, disse Gúbio, que era um instrutor, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. Então, esse livro, Libertação, a Matilde, que era a mãe do Gregório, eles vão até as trevas para resgatar o Gregório. Gregório foi aquele Papa Nono Gregório, né, que foi contemporâneo junto com Francisco de Assis. E ele desencarnou e ele estava nas trevas. E a mãe dele, Matilde, pediu para Gúbio para que pudesse resgatar ele. E eles descem até as trevas. Então o que acontece? Acontece que quando eles chegam lá, eles têm que adensar mais o corpo deles para chegarem até as trevas. Chegando lá nas trevas, eles vão relatar a população que mora lá nas trevas e vão comentar dessas pessoas que lá habitam. Para vocês entenderem, nós temos o abismo, que é um planeta. Aí nós temos as trevas, que é um outro planeta. E depois nós temos a crosta, que é onde o nosso planeta Terra. E depois nós temos o umbral, que tem as suas subdivisões, que é um planeta também. É como se fosse um abraçando o outro, tá? Essa região das trevas é uma região de muito sofrimento. E aonde está lá o Gregório. E eles vão lá para resgatar o Gregório. Então, chegando lá, ele faz esse comentário, o Gúbio faz esse comentário, que 3/4 partes da população dos hemisférios da crosta terrestre se acha na zona de contato conosco, se acham lá. Então, um exemplo, são 3/4, de quarta, 3 partes vão lá. Uma população em torno de 8 bilhões, 6 bilhões de pessoas, quando dorme, sai do corpo, vão para as trevas. Vão para lá, ter contato com o pessoal lá.
porque é o que o cara tem em seu pensamento e que tem em seu coração. Tá bom? Então, o que ele fala? Grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes. Esse sítio seria a cidade. Naquelas cidades, em contato com o pessoal, o cara sai daqui do corpo à noite. O corpo então, ele está repousando. E o espírito dele vai para lá, ele tem um contato com essas pessoas desencarnadas, aonde eles entabulam, aonde eles fazem um consórcio entre eles sobre uns crimes, sobre obsessão, perseguição. Tem todas as suas matrizes, as raízes lá. É isso que ele está querendo dizer aqui. Que grandes crimes tem nesse sítio as respectivas nascentes. Nasce lá. Formula-se a ideia lá. Reparei não longe de nós, como que ligadas às personalidades, sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Então, no local que ele estava na casa, pela grade da janela, ele vendo as personalidades, as pessoas, ele fala personalidade, são as pessoas, os transeuntes que estavam passando na rua, ele viu como formas obscuras, semelhavam às pequenas ovoides. Então, o que ele vê? A pessoa, aí é que a gente fala, os ovoides, nós vamos fazer um parêntese e falar. O que seria o ovoide? A pessoa, quando você sai do corpo, que você tem o seu corpo material, você vai pro mundo espiritual, você desencarnou, você tem o perispírito. Esse perispírito é o que você usa lá. Agora, quando você, no seu coração, você tem um problema com uma pessoa, você não perdoa, você tem o ódio ali agravado, junto àquela pessoa, você se transforma, você perde a forma perispiritual e forma um ovoide. Então, cada uma pouco maior que um crânio humano. O que ele viu? Ele estava tendo uma clarividência. Não é que as pessoas estavam com esses ovoides pendurado no ombro, na cabeça, nas costas, não. Pela percepção mediúnica dele, ele viu que essas pessoas tinham essas ovoides, essas obsessões. Então vamos lá. Algumas denunciavam o movimento próprio, ao jeito de grandes amebas. Outras pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas aos ralos vital das personalidades em movimento. Seria a aura. Eles estavam ligados ao corpo das pessoas, mas introduzidas, não dependuradas. Vocês imaginam um ovo de uma galinha, um pouco maior? Seria mais ou menos isso, o estado que leva a pessoa, que ela se envolve na vingança e no ódio, ela fica desta forma aí. Então vamos lá. Quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quantos me for até ali permitido observar. Inquieto recorri ao instrutor rogando-lhe ajuda, que ele nunca tinha visto aqui na crosta, semelhante estado de pessoas, nesse estado com esses ovoides dentro da pessoa. André, compreendo o teu espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviço de auxílio. Já ouviste falar de certo numa segunda morte? Aí a gente fala para vocês, mas ô Ricardo, como é que é essa segunda morte? O nosso perispírito, quando você perde o corpo de carne, ele é um corpo de carne também no plano espiritual. Ele é sujeito ao envelhecimento, ele é sujeito a você contrair doença. Então, no plano espiritual, e também no caso desse caso que as pessoas estavam nesse ovoide, é devido ao grau de ódio, de rancor. Ele ficou em ovoide. Mas a segunda morte no plano espiritual, você morre lá, você desencarna lá, vem para a terra aqui. Ou então, você pelos serviços nobres prestados, você desencarna no plano espiritual e ascende
às esferas mais elevadas. Porque em qualquer lugar que você esteja, na dimensão que você esteja, tanto na parte nossa da crosta, ou no plano espiritual do umbral, ou você acende uma esfera superior, você usa um corpo. Porque você tem um corpo de carne, um corpo perispiritual, você tem um corpo mental, que é o molde do corpo perispiritual, e o supramental. Então aqui ele fala normalmente dessa segunda morte, que acontece no plano espiritual. Vamos lá. Aí ele fala: sim, tenho acompanhado vários amigos a tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. A evolução, você desencarna, se acende para cima. Ou redenção, você torna o corpo de carne para o seu resgate, para a sua evolução, para você evoluir na Terra. Então, quer dizer, o perispírito no plano espiritual, ele morre. De outras vezes, rara, aliás, tive notícia de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. Então, ele estava no plano espiritual, é o caso do Dr. Odilon, ele perdeu o perispírito no plano espiritual e ascendeu a uma dimensão superior. Tá? A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Então o André Luiz presenciou a morte da pessoa, mas o local em que ele foi, a pessoa que desencarnou lá, ele não tinha condições de segui-lo de perto. Não sabe qual a dimensão que ele foi habitar. Tá bom? Então vamos lá. Goebel considerou: sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Então ele é um tipo de matéria mais maleável. Então na pergunta número 22 do Livro dos Espíritos, lá responde sobre essa pergunta. A matéria, ela tem estados que nós não concebemos a forma dela, mas ela é matéria. Ela é sempre matéria. Ela que nos nossos sentidos nós não conseguimos captar, mas é matéria, em locais de sublimidade, em locais no plano espiritual, é um outro tipo de matéria, mas é matéria também. Então, fazendo um parênteses nesse capítulo aí, nós vamos ler aqui. Sabes assim que o vaso perispirítico, ele é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matérias mais rarefeitas. Aqui o doutor Inácio, ele vai fazer esmiuçar mais o que significa o vaso perispirítico. O vaso perispirítico, ele é um corpo constituído de matéria, o perispírito. É uma matéria, gente, no qual nós não temos ainda a visão dele, mas ele é matéria. Aí ele fala, é transformável. Ele é transformável, quer dizer assim, ele é um corpo físico sujeito à evolução, igual nós. Lá. Ele é sujeito à evolução lá. Nós aqui também é sujeito à evolução. Porque nós estamos na Terra, que é um planeta de transição. O umbral também, ele é um planeta de transição. Você não vai ficar lá para sempre, nem aqui. É um estado que nós iremos passar em transição e evolução. Ele é perecível. Perecível. O perispírito ou o corpo espiritual também se submete ao fenômeno da morte. Por isso que ele é perecível. O nosso corpo de carne não é perecível. Ele não morre. Você perde o corpo de carne. Lá, o perispírito também, ele submete ao fenômeno da morte. Deve ele, portanto, estar sujeito a naturais desgastes impostos pelo tempo ou doenças que acomete. O nosso corpo também não está aos desgastes e não comete a doença. Então, assim existe morte no mundo espiritual. Tá bom? Então, é essa parte que ele coloca
que é resumindo aquela questão que nós estávamos falando, que o vaso perispirítico ele é transformável, que ele é perecível, ele é estruturado de matéria mais rarefeita, que é o corpo, gente, que nós iremos usar quando nós perdermos esse corpo de carne mais pesado. Ele é um corpo de carne mais leve, mais transformável, aonde nós iremos estar com eles no plano espiritual. Aí ele coloca assim, ó, sim, acrescentei reticencioso em minha sede de saber. Quer dizer, ele sabia sobre esse assunto aqui. Mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos de servidores enobrecidos e colegas nossos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perde um dia a forma perispiritual. Então, quer dizer, os servidores enobrecidos e colega deles lá no planos espirituais, eles perdem a forma perispiritual. E que ele está querendo dizer que os criminosos também um dia perdem a forma perispiritual, mesmo ele não querendo reencarnar. Ele tem uma reencarnação compulsória, aonde tem um restringimento do corpo perispiritual dele, ele reencarna também. Então todos nós estamos submetidos à lei da reencarnação, tanto o espírito evoluído quanto o menos evoluído. Aí nós vamos ver aqui nos mensageiros, para nós reportarmos a segunda morte. Nós fomos buscar o livro Os Mensageiros. O diálogo entre Alfredo e André Luiz sobre o uso e efeito de armas de defesa. Armas de defesa. Então vamos lá. Sobre o diálogo de Alfredo e André Luiz. No entanto, qual é o efeito desses projéteis? Lá no posto de socorro, o André Luiz mais o Alexandre, eles vão, é o Aniceto, mais o Aniceto, eles vão até esse posto de socorro, visitar o Alfredo. E lá, eles se depararam com as armas, porque eles tinham uma segurança nesse posto de socorro. Aí está o diálogo entre os dois. No entanto, o André Luiz pergunta, qual é o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele. E, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. O Alfredo responde. Isso acontecendo no plano espiritual, gente. André Luiz pega e pergunta para ele de novo. Mas apenas assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou. Vamos lá. Poderiam causar a impressão de morte. Ele respondeu, poderiam causar a impressão de morte. O que vocês entendem por que a impressão de morte? Você está no corpo, você morreu, mas você não morreu, você teve uma impressão de morte, porque a morte não existe. Você perdeu o veículo denso, o seu corpo grosseiro. Mas você teve uma impressão de morte, porque você não morreu. Você passou para o plano espiritual. O que ele está querendo dizer aqui? Que a arma dá uma impressão de morte. Aí ele que disse? Exclamei com insofriável espanto. Aí ele coloca aqui, respondendo. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Esses nossos pensamentos, gente, é de uma profundidade tão grande que nós temos que trabalhar a nossa mente. Por isso que é muito importante nós trabalharmos na caridade, trabalharmos no estudo, para que você compreenda a doutrina espírita, os valores morais, você entender o desencarne, a pluralidade dos mundos existentes. Por quê? Você adestrando os seus pensamentos, quando você morrer, você tem que desencarnar o quê? O pensamento. Não é o corpo de carne, porque se você, com os seus pensamentos, se libertando da crosta, você desencarnando, você não volta para dentro da sua casa, cuidar do seu carro, cuidar da sua fazenda,
Porque onde está o teu pensamento, lá você vai estar. Então, por isso que ele fala que nós temos que desencarnar o pensamento. Para que quando nós sairmos do corpo de carne, o nosso pensamento não fica apegado aqui à crosta da terra. Porque você não consegue ir para o plano espiritual. Mas vamos lá. Aí ele falando da arma. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Então são criminosos que querem entrar no posto de socorro. E a arma que ele está querendo dizer aqui, ele atira e mata a pessoa lá. A pessoa morre lá. A arma, esta arma que tem lá, que ele fala, causa uma ilusão de morte. Acaso aqui na terra também você não tem uma ilusão de morte? A pessoa fala, olha, fulano morreu. Mas ele sai do corpo, ele está do outro lado que nós não vemos, o vidente pode ver, ele está vivo. Conversa com ele, vê ele se ele está alegre, se ele está feliz. Então é uma ilusão de morte. E lá, o cara morre lá, deu tiro, ele morreu, perdeu o corpo perispiritual. Tá? A morte física na Terra não é igualmente pura impressão. Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou por vezes de ausência. A pessoa desencarnou, foi para o plano espiritual, está vivo, e às vezes ele vem te visitar na sua casa, só que ele está em outra matéria e você não vê, mas ele está vivo. Mas o corpo grosseiro ele perdeu. É uma ilusão. E o que quer dizer com isso? Tudo isso aqui está querendo dizer o quê? Que lá no mundo espiritual existe a segunda morte. A pessoa morre lá. Tá? Então nós vamos falar pelo capítulo 7, continuando a libertação. Vamos lá. Vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Tá? Vamos lá. Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me tocara tão fundo ao coração. A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa muralha e depois de avançarmos alguns passos, largo e profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos inimagináveis. Gente, isso daqui é para pessoas que na terra não valorizaram a vida e embrenharam para a criminalidade, para o tráfico de drogas, fez coisas muito pesadas, porque o corpo perispiritual dele ficou tão pesado e a mente dele tão pesada de tanta maldade que ele não fica nem umbral, ele vai para as trevas. Vamos lá então continuar. Olha lá, resgota os resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios de trabalhos edificantes. No mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. Então quer dizer, ele passou uma vida vazios, não fez nenhum trabalho edificante no mundo físico. Entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. Ele passou uma vida exclusivamente para o corpo material, não fez nada enobrecido, não trabalhou na caridade, e lá nesse lugar eles vão esgotar os resíduos que estão acumulados na sua mente. É um local de depuração. Porque a pessoa, ele vai só se arrepender dos seus atos quando ele estiver em estado de sofrimento. Aí ele vai rever, ele vai analisar a vida dele. Aí ele vai pedir ao Cristo a intercessão, numa oração, em arrependimento, tudo aquilo que ele fez. Aí ele é socorrido. Vamos lá. Estamos contemplando a superfície
de trevosos cárceres a se confundirem com os precipícios subcostrais. Então, o que quer dizer? Eles estavam lá nas trevas, o precipício adentrou um vale que fez divisa com um abismo. Com um abismo. É um planeta, o abismo, aonde existe, que mora outros tipos de espíritos muito mais maldosos ainda. Ó, descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher, estendida no solo. Gúbio nela fixou os olhos e depois de alguns momentos recomendou-nos seguir a observação acurada. Então essa superfície aqui, gente, nós vamos recorrer aqui ao livro e vocês vão ver mais ou menos o tipo de pessoas que habitam esse local. Vamos lá. Ó, amontam-se aqui como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram dos sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, pessoas que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinado em escuro setor de alienação mental. Lá. Precipícios subcostrais, reteando o abismo, esfera que o André Luiz fala em Obreiros da Vida Eterna. Aqui o Dr. Inácio, ele faz um parênteses e coloca aqui, ó. Carecemos ainda enfatizar que entre tais entidades enlouquecidas, muitas quase animalizadas, não se contavam apenas com seres embrutecidos ou de primária evolução, mas principalmente grandes inteligências que caíram pela crueldade, espíritos religiosos que se equivocaram tremendamente no campo da fé, deturpando os dons da crença. Gúbio pondera: e se eles mesmos, senhores de preciosos dons da inteligência, de que dispõem para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer senão seguir nas linhas da paciência, por onde se regula a influência dos nossos benfeitores. Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Então aqui, o que o Gúbio coloca, que o local aonde fica essas pessoas, tinha locais de primeira evolução, mas inteligências que se perderam na vida, principalmente os religiosos, pelo poder na religião, mercantilizar a religião, vender os dons da fé. E sempre a gente olha assim, a gente fala e vê, a gente vai logo pensar no evangélico, no católico, qualquer outro. Mas dentro da casa espírita, dentro do nosso movimento espírita principalmente, se faz congressos pagos. Não está vendendo a fé? Pessoas que estão adulterando as obras do Chico Xavier, saiu no O Globo. Pessoas dentro do movimento que estão fazendo das obras do Chico Xavier como se fosse nada, criticando todas as obras. O que nós vemos isso aí? São pessoas inteligentes que querem assambarcar, quer deter o poder sobre uma coisa que não vai levar a nada. Do que adianta a pessoa deturpar as obras do Chico Xavier? Trocar palavras que mudam o significado. Isso não é inteligências que está deturpando as obras do Chico? Para que isso? A pessoa não vê que ele está brigando com a verdade? Porque a verdade, ela sempre vai prevalecer. Qual a intenção desse pessoal da FEB
que está adulterando todas as obras do Chico. Para que isso? Nós perguntamos para ele, para que isso? Vai levar ele aonde? Será que eles não leram o livro Libertação, do André Luiz? Ou estão querendo adulterar também os livros do André Luiz da Libertação? Essas pessoas estão querendo deixar o pessoal do Espiritismo no atraso. Em vez de libertar as consciências, não, quer prender as consciências. Então nós temos que ter o discernimento e entender que as obras do Chico Xavier, são obras básicas, é obra que vem complementar as obras de Kardec. As obras do Chico Xavier, todos nós temos o dever de divulgar as obras do Chico Xavier. E nós temos que ter cuidado, porque como pode uma pessoa frequenta uns congressos pagos, que eles fazem que é investimento, e aí fala que psicografa pelo Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes era um médico dos pobres. Você acha que vai estar num congresso pago? O Chico fazia toda a sua divulgação no abacateiro, junto com os humildes, junto com os simples. O nosso movimento está elitizado, não precisa disso, gente. Para que isso? Vai levar isso aonde? A pessoa não entende que ele vai desencarnar um dia? Ele não entende que ele vai se deparar com a realidade, com a verdadeira face da verdade no plano espiritual? São essas inteligências que estão lá nas trevas. Para que isso? Aí ele coloca aqui, ó, descemos alguns metros, encontramos esquálida mulher, estendida no solo. Gúbio nela fixou os olhos e depois de alguns momentos recomendou-nos seguir essa observação acurada. Essa mulher, gente, ela era, na época da escravidão, ela tinha muitos escravos. E o marido dela, o Joaquim, teve um caso com uma escrava. E teve 2 filhos. E ela descobriu. Quando ela descobriu, ela mandou a mulher para uma região palustre, onde tinha muita dificuldade de viver. Ela contraiu a malária e morreu. E os 2 filhos foram presos, acorrentados. O capataz acusou de ladrão e eles vieram a falecer. Por isso que nós vamos falar dos ovoides. Juntou os 3 desencarnados e passou a obsidiar a mulher. E ela estava encarnada ainda. O ódio dos 3, da mãe e dos 2 filhos, era tão grande que eles gastaram o perispírito e se transformaram em ovoide. O ódio. Se você odeia alguém, repensa na tua vida. Porque você vai ficar ligado com quem você tem ódio, com quem você não gosta. O Alfredo, lá nos Mensageiros, que teve uma história triste, ele era na terra, grande empresário, tinha um sócio. E o sócio, chamado Paulo, queria sair com a mulher dele. E envenenou a cabeça dele, que a mulher traía ele. E planejou tudo. E ele foi no ouvido do sócio. E separou a mulher dos filhos. Ela veio a falecer. Mas quase no leito de morte, o Paulo confessou que tudo aquilo foi uma calúnia dele. Só que ele fez um caso diferente dessa mulher. Ele foi para o plano espiritual, ele sofreu. Mas aí depois ele foi para esse posto de socorro e ele foi resgatar aquele cara que destruiu a vida dele. Porque se ele não tivesse isso, fizesse isso, ele estaria como? Igual o caso desses 2 e da mulher que se perdeu o perispírito. O ódio. Ele perdoou. Ele foi lá e socorreu. E esse Paulo, lá no posto de socorro, ele estava cuidando dele, ele estava doente da mente, porque o caluniador
transforma sua mente em doença. Então não vou contar a história dela. Vês realmente, André, inquiriu o paternal. Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. O que quer dizer? As pessoas estavam com os ovoides, o meu potencial de atenção, a minha clara evidência, não é que esses ovoides estavam pendurados no corpo da pessoa. Não. Estava dentro do perispírito. Mas a clarividência dele, ele conseguiu penetrar e ver. Isso que ele está falando aqui. São entidades infortunadas, entregues ao propósito de vingança aí, ó. E que perderam grandes patrimônios de tempo, em virtude da revolta que eles atormentam o ser. Eles morreram. Foram para o plano espiritual, com o corpo perispiritual. Perderam tempo, porque lá no livro fala que eles foram instados a perdoar, a ser socorridos, mas eles não quiseram, eles queriam vingança. Eles queriam destruir a mulher, porque a mulher tinha matado ele, o irmão e a mãe. Ajuntou a mãe e os dois e não perdoavam. Ah lá, eles gastaram os perispíritos sob inenarráveis tormentos de desesperação, de loucura, de ódio, de raiva. E montam-se naturalmente a mulher que odeiam. Por isso que eu falei, você não gosta, você tem raiva de pessoa, você é naturalmente. Você, a irmã, você imantam-se naturalmente a mulher que odeia. Irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu a ciência de amar, é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Nenhum perdoava o outro. Então, é uma atração. É igual o imã atraindo a imalha. Imantou. No livro, o André Luiz pergunta para Gúbio se poderia, porque você, a parte moral, a inteligência, você nunca regride. Eles estavam na forma ovoide, mas aí ele pergunta se ele conseguia falar com ele, auscultar, ouvir. Aí, na clarividência, na parte mediúnica, o André Luiz vai até a parte ovoide. Olha o que ele escuta: vingança, vingança, não descansarei até o fim, esta mulher infame pagará. Ele já tinha perdido o perispírito na vingança, estava na forma ovoide na vingança, ainda ele estava querendo vingança. A escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que possuía e vendida para uma região palustre, que eu falei, onde em breve encontrou a morte pela fregue maligna. Os 2 rapazes, que era filho dela, metidos no tronco, padeceram vexames e flagelações em frente da senzala, acusados de ladrões pelo capataz. Os impiedosos adversários prosseguiam na obra deplorável e ainda mesmo depois de perderem a organização perispirítica, aderiram a ela com os princípios da matéria mental em que se reveste. Então, o princípio da matéria mental, que ele quer dizer, que é o molde que faz o perispírito. Aí eu pergunto para vocês, esses 3, eles vão reencarnar um dia. E aonde vocês acham que eles vão reencarnar? Por quê? O perispírito ele já perdeu. Iriam reencarnar numa forma disforme aqui na Terra? Não. Eles vão reencarnar onde? No plano espiritual. Para reconstituir o quê? O perispírito. Para o nosso corpo de carne, o nosso modelo é o perispírito. Mas ele perdeu o perispírito. Eles perderam. Então, lá onde ele está, nas trevas, eles vão reencarnar no plano espiritual, no umbral. Nas dimensões, nas subdimensões. Pode ser no umbral grosso, no umbral fino, no umbral médio. Nós não sabemos aonde ele vai reencarnar. Para reformar o quê?
para retomar o perispírito. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos, e até que os reajuste na forja do sacrifício, recambiando-os à estrada certa. Será na condição de mãe, um imã atormentado ou uma sede obscura e triste de uma constelação de dor. Aqui está falando da mãe. Está falando da mãe. Que vai ter que reajustar esses 3 personagens. Mas às vezes pode ser o pai, pode ser o irmão. Quantas dores e quantos dramas não tem dentro de cada família. Eu conheço uma família que tem 2 irmãos que se odeiam. Um não pode olhar para o outro, foi separado. 2 irmãos. Isso vem da onde? Vem de vidas passadas. Voltaram para reajustar, mas ainda não conseguiram. E aqui no livro fala, no livro Libertação do Dr. Inácio com o Bacelli, que essa família ainda está para se reajustar. Então, quer dizer, ela vai reencarnar junto com o Joaquim, que era marido dela, e vão na forja do sacrifício. E essa estrada de dor, que vai ser de muita dor para eles 2, no acerto com esses 3 espíritos, a mãe e os 2 filhos. Será uma casa atormentada, uma família desajustada, aonde eles vão se burilar e encontrar o amor e o perdão. Porque a lei divina é a lei de amor. E é aonde eles vão, de uma forma ou de outra, se perdoarem e se amarem. Então, essa história, gente, é uma história verídica do livro Libertação, narrado pelo espírito de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, aonde nós temos que nos acordar dentro de nós, nos transformando a nossa mente e as nossas boas ações, principalmente dentro da casa espírita, que nos acolhe, que nos dá todo o ensejo de nós aproveitarmos, de trabalhar e de burilarmos o nosso espírito no bem. Aqui está o nosso grande Chico Xavier, que trabalhou por 75 anos na mediunidade, onde ele fez o desdobramento kardeciano, e hoje nós vemos com muita tristeza uma casa como a FEB para zelar das obras do Chico, e estão desfigurando as obras. Mas nós entregaremos as pessoas à mão do Mestre, que há de cuidar deles. Boa noite a todos e muita paz.